Tudo bem, meus amigos? Alexandre Magrini, passando por aqui para mais um vídeo, dando continuidade à nossa série de estudos do livro Peça e Será Atendido, trazendo para vocês aqui os ensinamentos de Abraham Hicks. Nesse livro são ensinados 22 processos para a cocriação da nossa realidade desejada de forma consciente, mudando a nossa escala de referência emocional. Na nossa primeira aula foi divulgado os 22 estágios da escala de referência emocional que o Abraham nos mostra, como podemos identificar onde estamos e como mudar conscientemente para uma vibração mais agradável, mais harmoniosa, para agirmos em conformidade com as leis do universo de forma favorável a nós e à realização de nossos desejos. Estamos aqui hoje então iniciando a nossa 11ª aula, né? Ou melhor, 11ª? Acho que 12ª, se eu não me engano. Depois eu vou... Isso, 12ª aula, né? Os processos vão avançando e eu às vezes acabo me perdendo no roteiro aqui um pouco. Mas falaremos hoje sobre o 9º processo, que é um dos meus processos favoritos, tenho usado esse bastante. Confesso a vocês que tem trazido alguns resultados muito benéficos para mim, tem saído dentro de algo esperado na forma como eu utilizo, e é isso que você confere agora nessa aula. O 9º processo para a cocriação da realidade de forma desejada, ensinado por Abraham Hicks, é escrever um roteiro. Esse é o nome do 9º processo ensinado por Abraham. E aqui a orientação do Abraham de como se deve usar esse processo. Use esse processo quando estiver se sentindo bem e quiser acrescentar aspectos específicos ao que está criando na sua experiência de vida. Quando quiser ter a emoção de identificar e escrever coisas que gostaria de experimentar e então ver o universo entregar-lhe os detalhes que você descreveu. Quando quiser conscientemente experimentar o poder do pensamento em que se concentrou de modo específico. Então, assim como os outros, é um processo bem específico, porém tem uma série de detalhamentos aqui indicado pelo Abraham, né, que ele sempre nos passa como uma prévia de como utilizar o processo, antes do processo de fato ser utilizado. E aqui abaixo ele fala da escala de referência emocional atual. O processo de escrever um roteiro lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre número 2, paixão, e número 6, esperança. Esses números aqui são valores da escala de referência emocional. Se você não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20. Nossa primeira aula, para quem não assistiu, é a aula onde eu descrevo a escala de referência emocional ensinada aqui no livro Peça e Será Atendido pelo Abraham Hicks. E examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. Agora, de fato, a leitura e o meu comentário de acordo em que eu sentir necessidade de parar e falar para vocês de acordo com a minha percepção sobre esse processo. Uma noite, Esther ligou a televisão e foi imediatamente atraída por um filme sobre um roteirista, aparentemente fracassado, que acabara de descobrir que sua escrita parecia ser mágica. A cada dia, depois que escrevia as cenas e escrevia os diálogos, as mesmas coisas aconteciam em sua experiência. Assim, se uma situação não se encaixava para a direção que ele queria, escrevia uma versão melhorada, fazendo com que sua situação acontecesse. Enquanto Esther via o filme, dissemos a ela: é exatamente assim que sempre acontece. Quando você se concentra claramente no que deseja, sem manter uma vibração contraditória que cause resistência, seu desejo se realiza. Viu? O Abraham fala para ela aqui o mesmo conselho que ele dá a nós, que ele chama de nossos amigos físicos, né? O Abraham é uma família de consciências de não físicos que envia blocos de pensamentos em que Esther traduz e nos informa através de ensinamentos em seus seminários e nos livros. E é exatamente isso que é o processo de escrever um roteiro. A nossa vida é um roteiro, nós somos o diretor, o protagonista, o casting, né, que é aquele crédito que aparece no final dos filmes. Na nossa vida é assim que funciona, somos todos os personagens.
tudo depende da nossa vibração. Ora colocamos resistência, ora diminuímos a resistência, ora saímos da consciência e deixamos o inconsciente operar quando cedemos ao desespero, à angústia, à aflição, à ansiedade, ao exagero, à pressa, e ora somos o protagonista, deixando o eu sou quando colocamos em nossa mente que tudo está no controle, tudo é possível, tudo já é real, e que o nosso único trabalho é mentalizar, acreditar como primeira ação, como segunda ação, sentir que já é real, gerar o bom sentimento, e a terceira ação é permitir, agirmos, cuidarmos de nós, em conformidade com aquilo que desejamos, e como se já estivéssemos vivendo aquilo, mesmo que ainda não vejamos os resultados físicos. Eu sempre faço questão de frisar essas coisas aqui para que fique bem esclarecido. Isso é escrever um roteiro, só que nesse processo o Abraham nos ensina a fazer isso de uma forma mais detalhada e muito prazerosa. Quando algo que você deseja não chega, é porque você não está permitindo que ele venha por causa de seus pensamentos contrários ao desejo. É aquela história. Você pensa numa coisa, sabe que é bom, acredita que é bom, anseia de uma forma positiva por ver aquilo manifestado na sua realidade física, mas logo vem os pensamentos contraditórios que nos chegam através do inconsciente das crenças limitantes. Mas isso aí não é para mim, não. Mas será que vai dar certo? E se não der, o que eu faço? São pensamentos contrários. E aí eu volto a dizer o que eu sempre digo aqui nas aulas e nos outros vídeos. Identifique o pensamento negativo. É um pensamento negativo. Cancela, cancela, cancela. Obrigado pela informação. Você não precisa desse pensamento. Também como não precisa brigar com ele. Identificou? Apenas cancele, saiba que ele veio, deixe-o passar e volte a focar naquilo que realmente é interessante para você. Nada mais impede que você realize todos os seus sonhos. É assim que o processo de escrever um roteiro funciona. Finja que é um escritor e que tudo será encenado exatamente como escrever. Seu único trabalho é descrever em detalhes exatamente como quer que tudo aconteça. Se você se diverte com esse jogo, sem levá-lo muito a sério, é menos provável que suas resistências sejam ativadas. Finja que seu computador é mágico e que tudo o que escrever pode acontecer. Dessa forma, você faz duas coisas necessárias para realizar qualquer coisa. Concentra-se em um desejo e não oferece a resistência. Esse processo vai ajudá-lo a especificar melhor seus desejos. Quanto mais clareza tiver sobre o que exatamente você quer, maior o poder de realização. Isso aqui é uma coisa que eu sempre falo também, vocês precisam ter clareza, nós precisamos ter clareza. Porque muitas vezes eu quero muito dinheiro, tá, você pode ganhar muito dinheiro, R$2 por dia, 50 centavos por dia, R$10 por dia. Ah, não, mas não é isso que eu quero. Bom, é dinheiro, você só diz que quer mais dinheiro. Ah, não, meu propósito é R$1,5 milhão de reais, meu propósito é chegar a R$10 milhões. Agora está começando a funcionar. Você está tendo clareza. E você não pode colocar o sentimento de julgamento. Ah, eu quero isso porque eu não aguento mais viver na pobreza. Porque eu não aguento mais ter limitação financeira. Quando você coloca isso, já entra uma resistência que vibra em conformidade com o quê? Com a escassez. Então não se preocupe no porquê você não pode, no porquê você não conseguiria, ou o porquê você quer mediante o que você não tem. Apenas concentre-se em colocar o foco naquilo que você deseja, como se já o tivesse, de forma prazerosa. Pense em, se o seu objetivo é R$1 milhão, pense em todas as coisas boas que esse dinheiro proporciona para você. Vou repetir. Pense em todas as coisas boas que esse dinheiro proporciona para você, e não que proporcionará. Proporcionará está distante, está no futuro. O que esse dinheiro me proporciona de bom? Comece a descrever os benefícios. Porque quando você coloca me proporciona, ou seja, eu já estou vivendo, esse dinheiro já é meu, é um direito meu. Se você coloca proporcionará, está no futuro, e o futuro está muito distante. Mesmo que seja uma situação que vá acontecer daqui a algum tempo, e não importa o tempo, eu volto a dizer, não se preocupe com o como e com quanto tempo levará, apenas sinta que já é real, você coloca a situação como de alguém que já vive isso, então você tira a resistência e a ansiedade. Faça isso de forma prazerosa, como ele ensina aqui.
de forma fluida, de forma tranquila, sem se preocupar no porquê não pode e no porquê não tem, mas sim em olhar que já tem, já possui, tá bem? Quanto mais se concentrar no assunto, quanto mais detalhes fornecer, rapidamente se movimentará a energia. Com a prática, você efetivamente sentirá a força do seu desejo e o movimento das forças universais em resposta a ele. Será muitas vezes capaz de sentir que uma manifestação está prestes a acontecer. Se você gostar e jogar com frequência, começará a ver a prova impressionante do poder do jogo. Coisas que escreveu começarão a acontecer, como se você dirigisse uma peça de palco. Quando alguém com quem você interage começar a dizer palavras que você roteirizou, você se alegrará ao reconhecer o poder da sua intenção. Volto a dizer, mais um exemplo do que eu trago sempre para vocês aqui nos vídeos do canal. Você começa a pensar naquilo de forma tão harmoniosa, tão leve, sem colocar por que não pode, por que não dá, por que não tem, e começa a ver isso de uma forma tão prazerosa, perdão, que situações que combinam com essa vibração são trazidas em paralelo de volta à vibração que você está emitindo sobre esse algo. Pessoas falando sobre esse algo, propagandas de TV, anúncios na internet, no YouTube, enquanto você assiste a um vídeo, folhetos na rua referente àquele assunto, alguém passa perto de você falando algo sobre isso e você dá risada, entendeu? De uma forma tão espontânea e alegre, porque você vê que aquilo que você falou de fato está sendo atraído para você. Isso são sinais que o universo te dá de que você está se alinhando com o seu desejo, de que ele pode e deve se materializar muito em breve, desde que você não coloque a pressa, a resistência. E aqui o Abraham diz: você é o escritor vibrátil do roteiro da sua vida, e todas as outras pessoas do universo estão representando o papel que você lhes determinou. Você pode, literalmente, roteirizar a vida que deseja, e o universo vai entregar a você as pessoas, lugares e fatos, tal como decidiu que seriam, porque você é o criador da sua experiência. Basta decidir e permitir que seja. Você já reparou, se você não está muito familiarizado com isso, com a lei da atração, com as leis do universo, com os ensinamentos de Abraham, eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Você já reparou que somos, como diz o Earl Nightingale no audiobook? Se você não sabe quem é Earl Nightingale, depois você pesquisa aí no YouTube. Foi o pioneiro, ou pelo menos um dos pioneiros, que deu a origem ao ensino através de audiobooks. Ele gravou o audiobook e já tem disponível aí no YouTube, não aqui no meu canal, mas no canal Thiago Borges e eu acho que em outros canais também, a tradução desse audiobook, a narrativa desse audiobook traduzida. Chama-se O Mais Estranho Segredo do Mundo. E Earl Nightingale disse que é mais fácil pensar em termos negativos do que em termos positivos. Aqui o Abraham está falando, você é o roteirista da sua vida, você cria sua própria experiência, e isso é verdade. Se você voltar algumas casas, alguns instantes no tempo, vai olhar que em determinados momentos da sua vida, quando alguma coisa que não te parecia boa iria surgir, você inconscientemente de que você estava atraindo aquela situação, o que você fazia? Isso aqui não vai prestar não, eu tenho certeza. E você vibrava nisso, nessa certeza de que não ia prestar, de que não iria ser bom, e algo acontecia e tirava você do sério, e logo o que você falava? Eu sabia. Eu falei que ia acontecer, eu sabia. Sim, você falou, por isso que aconteceu. Você colocou tanto foco, tanta paixão em cima daquilo que você disse que não prestaria, que realmente não prestou, realmente aconteceu. O que você não sabia era que você criou aquela situação, e ao afirmar que não iria prestar, que você já sabia, a coisa realmente não prestou. Mas foi você o ativador, foi você a faísca, o condutor que ocasionou tudo aquilo. O que o universo fez, mediante a sua vibração, foi só confirmar. Você se concentra naquilo de forma tão vívida que faz com que aconteça. É como o Dr. Joe Vitale fala no documentário O Segredo. Quando se concentra em algo de forma muito passional, muito forte, você faz com que aconteça ainda mais rápido. Então, o Abraham fala sobre criar a nossa própria realidade utilizando os processos, e eu reforço aqui. Se você pretende criar algo positivo na sua vida que te agrade, tenha foco,
Decida o que você de fato quer, não porque alguém quer, não porque vai ser legal para alguém, mas para você, por você. Se veja como o criador da sua própria realidade que você de fato é e coloque o mesmo foco para essa coisa boa que você colocava antes numa coisa ruim. Mude a energia. Olhe para a sua conta bancária, para o carro que você deseja, para o imóvel que você deseja comprar e você fala, isso aqui já é meu, já é real. Eu tenho certeza que já é real, eu sei que já é real. Você vai ver, fale com você mesmo, converse intimamente, se trate bem, se ame, trate de você com carinho. Comece a se ver de forma positiva e vencedora. Comece a se referir a si mesmo como alguém que já venceu, que já possui o que tem. Depois solta, deixa aí. Deixa a resistência de lado. Não fique se preocupando de forma ansiosa, mas vai demorar muito. Não. A resistência é o que nos impede. O Abraham está o tempo todo nos alertando sobre isso. Então, comece a mudar os paradigmas. Comece a mudar a rota do teu voo. Saia do pensamento negativo, saiba que ele existe, que ele vem, obrigado pela informação, cancela e volte a focar em termos positivos. E assim você vai mudar a sua realidade. Basta decidir e permitir. Abraham, fale-nos mais sobre o processo de escrever um roteiro. E o Abraham responde, escrever um roteiro é um dos processos que oferecemos para ajudá-lo a dizer ao universo como quer que as coisas sejam. Se há algo que você deseja, mas da qual ainda não usufrui, escrever um roteiro é uma boa maneira de apressar isso. Vai ajudá-lo a quebrar o hábito de falar das coisas como são e começar a falar como gostaria que fossem. Isso vai ajudá-lo a deliberadamente oferecer sua vibração. Escreva o enredo que gostaria de viver. Comece se identificando como personagem central de um roteiro. Depois nomeie os demais personagens e escreva o enredo. É melhor escrever mesmo, especialmente no início, porque a escrita é seu ponto de concentração mais poderoso. Depois, basta pensar. Uma mulher que estava praticando conosco, um de seus roteiros disse, vejo duas pessoas andando pela praia. Perguntamos, provocando-a, você é uma delas? Estávamos chamando sua atenção para o fato de que a importância de escrever um roteiro é começar a se sentir na experiência da vida de forma que gostaria de vivê-las. O universo não sabe se sua vibração é em resposta a uma coisa que está acontecendo ou que você está imaginando. Em qualquer dos casos, o universo vai lhe entregar o que você deseja. Se você voltar ao seu roteiro várias vezes, começará a aceitá-lo como realidade. Ao aceitá-lo, da forma como aceita a realidade, o universo acredita e responde da mesma maneira. O universo não sabe se estamos tristes pela falta de dinheiro. Ele só responde à vibração que emitimos pela falta de dinheiro. O universo não sabe se estamos tristes porque furou o pneu do carro. Ele responde à vibração de raiva que emitimos quando fura o pneu do carro. Mais situações coerentes a essas vibrações são atraídas para nós. Vibração corresponde sempre na mesma linha. Se o seu desejo está aqui, você está aqui, eleve a sua vibração até estar aqui. Como você se sentiria se isso aqui já estivesse na sua realidade, manifestado? Quais são os aspectos positivos? O que você faria? Como você agiria? Como seria a sua vida a partir daqui? Então não coloque no seu roteiro, eu viveria, eu sentiria, eu acharia, não. Pode escrever da forma como você quiser. Um exemplo. Eu, fulano de tal, estou muito feliz e agradecido agora porque eu me lembro que no dia X, do mês X, do ano X, eu entrei em tal lugar e comprei tal coisa que me agradava muito, porque há muito tempo eu sonhava e agora que tenho, me sinto extremamente feliz. Entendeu? Floreie, devaneie, deixe a mente fluir. E à medida em que você vai praticando isso, dia após dia, se esse processo, que é um dos meus favoritos e também te agradar, você vai perceber que as coisas começarão a mudar, em sintonia ao que você escreveu. A mágica acontece por nós, para nós e através de nós. Não é a mágica do Alakazam que fazem nos shows de mágica. É a mágica da imaginação. Se você voltar na história e olhar desde a Bíblia Sagrada,
até os grandes mestres que escreveram verdadeiros manuais de desenvolvimento pessoal, como Napoleon Hill, T. Harv Eker, Wallace de Wattles, falam coisas semelhantes. E todas essas coisas semelhantes nos mostram uma coisa: pensamento cria a realidade. Mas não é um pensamento vago, é um pensamento dotado de sentimento. O sentimento, a vibração gerada por esse sentimento vai para o universo e esse paralelo é puxado de volta. E você atrai situações, pessoas, circunstâncias que confirmam isso cada dia mais. Quanto mais você se mantém focado, mais isso fica enraizado no seu subconsciente como crença. O nosso subconsciente é a mente subjetiva, impessoal e não seletiva. Aceita como verdade tudo aquilo que no consciente estamos colocando que é para nós. E imprimindo essas verdades no subconsciente, o universo, que é inteligente, acata essas vibrações e nos conduz por esse mesmo caminho que estamos colocando em nossa mente, que é o nosso estilo de vida. Se você se concentra em algo por muito tempo, não tem como esse algo não vir para a sua realidade. É como eu citei o exemplo para vocês algumas aulas atrás, do algoritmo aqui do próprio YouTube. Se você assiste conteúdo relevante, vídeos instrutivos como esse que você está vendo agora, não só aqui no canal, mas em outros, o YouTube entende que esses vídeos são relevantes para você e começa a jogar para você cada vez mais conteúdos referentes a esse assunto que você está estudando aqui agora. Por outro lado, se você só assiste coisas que não têm sentido, que são desagradáveis, que falam de crise, de guerra, de destruição, mais conteúdos ele vai indicar para você, para que você veja, e a sua vibração vai começar a ficar cada vez mais responsiva de acordo com esses conteúdos. Ofereça uma vibração positiva e a positividade vai abundar na sua vida. Ofereça uma vibração de resistência, de negação, mais situações e pessoas de negação, de um estado de baixa vibração serão atraídas para você. Entendeu? Então, é como Wallace de Wattles fala no livro A Ciência de Ficar Rico. Existe uma substância amorfa da qual todas as coisas são feitas. E essa substância, o universo, permeia, penetra e preenche todos os interespaços do universo. O homem pode criar imagens em sua mente e, imprimindo essas imagens na substância amorfa, pode causar a materialização da coisa que é imaginada. Ou seja, nós temos a capacidade de pensar. O ser humano pensa em imagens. E aquilo que pensamos, que colocamos o nosso foco, que emitimos com frequência, acaba vindo para a nossa realidade física. Quer seja uma coisa desejada ou não, quer seja uma coisa positiva ou não. Somos nós os seres que devemos ter a consciência de saber que somos abundantes, que somos centelha divina, parte de uma consciência maior que é o todo, que é a matriz divina, e que estamos aqui para realizar, assim como Abraham disse, para ser, fazer e ter tudo aquilo que desejarmos. Mas precisamos estar conscientes de como essas manifestações acontecem, e não na preocupação do porquê acontecem, de como vai acontecer e do tempo que vai levar, porque aí entramos no campo de resistência. Apenas saiba que já é real o que você deseja. Apenas sinta, busque gerar agora o sentimento que sentirá quando a coisa de fato se fizer material. E você vai perceber ao longo do tempo que tudo aquilo que você desejou está vindo gradativamente para a sua realidade. Porque você foi e é o criador intencional daquilo que deseja. Tá bem? Era esse o vídeo de hoje, nossa 12ª aula. Vamos dar continuidade aí na próxima aula aos ensinamentos de Abra. Fico muito grato pela sua participação, pela sua audiência, por todo esse tempo aqui no canal, nos acompanhando. Se não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui abaixo sobre o que você está achando das videoaulas e eu te encontro num próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau.